Olá, meus amores, tudo bem? Tudo bem, não é mesmo? Então, estamos aqui com a nossa disciplina de matemática com simplificação de frações. Simplificações de frações. Vamos ver como é que é? Juntinhos, vamos prestar atenção que a gente capta aqui na memória, tá certo? Então, vamos. Simplificação de frações. Simplificar uma fração significa reduzir o numerador e o denominador através de uma divisão e assim obter uma fração equivalente, tá certo? Dessa forma, olha, divide-se o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Vamos lá? Olha, vamos novamente. Simplificar uma fração significa reduzir o numerador, reduzir é tornar pequeno, menor, tá certo? Reduzir o numerador e o denominador através de uma divisão e assim obter uma fração equivalente. Dessa forma, divide-se o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero, tá certo? Vamos observar aí, ó, a fração 8/16, né, possui as seguintes frações equivalentes. Olha, vamos prestar atenção. É dividir, tá certo? Nós vamos dividir. Olha, a fração é 8/16, tá? Avos. 8/16 avos. Então, nós começamos a dividir para o menor número. Como os dois são pares, nós vamos dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 16 dividido por 2 dá 8. Então, vamos. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Vamos continuar a divisão. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, o menor, olha, a fração simplificada de 8/16 avos é 1/2. Tá bom? Então, é a divisão, outra forma de dividir, tá certo? Então, vamos ter que estudar o que a tia sempre fala, a tabuada. Quer novamente? Olha, 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. Então, a fração é de 8/16 tornou-se redutivo para 1/2. Então, 4/8, 2/4 e 1/2 são frações equivalentes de 8/16 avos. Então, as frações equivalentes de 8/16 avos são 4/8, 2/4, 1/2. Tá certo, meus amores? Vamos seguindo com exemplos. Então, essas frações são formadas por números diferentes, porém possuem o mesmo valor proporcional. Tá bom? Aqui é em forma do gráfico que nós encontramos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 16, aqui 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 oitavo, né? Ó, 16 oitavo. Aqueles gráficos que nós vamos ver é 8, 16 avos, 8, 16 avos, 4 oitavo, 2 quarto e 1/2. Aqui em forma de gráfico, viu? Aqui, né? 8, 16 oitavo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quarto, quarto, né? 2 quarto e 1/2, tá bom? São essas frações aqui, é o desenho dessas frações. 8/16 avos, 4 oitavo, 2 quarto e 1/2, tá bom? Aqui são elas em formas de gráfico, tá? Então, as frações podem ser simplificadas por parte.
Olha, as frações podem ser simplificadas por parte. 24 36 avos. 24 36 avos. Vamos dividir, olha. 24 36 avos. 24 dividido por 2 dá 12. 36 dividido por 2 dá 18. Olha, vamos trazer para cá. 12, 18 avos. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Vamos trazer 6 nono, né, para cá. 6 nono. 6 é por 2. Eu posso dividir o 6 por 2, mas o 9 não é divisível por 2. Então, o número que eu trabalhar aqui com ele, no numerador, tá? Eu também tenho que trabalhar com ele no denominador. Eu não posso dividir o 6 com 2, o 9 com 3. Não. Vamos observar que aqui o número dá 2, 2, 2, 2. E tem que ser, nós temos que procurar, tá? O 6 dá por 2, mas o 9 não dá por 2. Então, nós temos que procurar o número que dá para dividir com o 6 e o 9, tá bom? Então, 6 dividido por 3, 2. E 9 dividido por 3, 3. Pronto, aqui chegou o fim da simplificação, né? Ela se torna irredutível, não dá mais para dividir. Porque a regra é, o número que eu dividir com o numerador tem que ser o mesmo número com o denominador, tá bom? Então, né, a fração simplificada de 24 36 avos é o quê? 2 terços, tá bom, meus amores? Vamos continuar. Você pode ainda simplificar a fração uma única vez. Como a gente diz assim, para isso é necessário identificar o máximo divisor comum aos 2 termos, tá bom? Então, estudamos já os divisores, né? Os divisores, eles são infinitos, começa com o número 1 e termina com ele mesmo. Então, vamos, máximo divisor comum de 2 números, do 24 e do 36. Vamos ver quanto é que dá? Olha. 24 dividido por 1 é, porque se o 24 dividido por 1 vai dar 24. Aí, o 2 é, porque 2 vezes 12 vai dar 24, né? 12 dividido por 2 é 6, né? Mais o 2 vezes 2 dá 24. Eu posso dividir o 24 por 3? Posso. Quanto é? Né? É o 8. 8 vezes 3 vai dar 24. Então, o 4 é, porque 4 vezes 6 vai dar 24. O 6 é, porque o 6 vezes 4 vai dar 24. O 8 também é, porque 8 vezes 3 vai dar 24. E o 12 é, porque 12 vezes 2 vai dar 24. E o 24 também é, porque 24 vezes 1 dá 24. Então, os divisores de 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Vamos para o 36, né? 36 dividido por 36 vai dar 1. O 2 é também, porque 2 vezes 18 vai dar 36. O 36 é porque 3 vezes 12 vai dar 36. O 4 é porque 4 vezes o que vai dar? 4 vezes 9 vai dar 36. E o 4 e o 6 é porque 6 vezes 9 vai dar 36. E o 9 do mesmo jeito, porque 6 vezes 9 é 36. E o 12? É, porque 12 vezes 3 vai dar 36. E o 18? Bora junto com a tia? O 18 é por quê? Porque 18 vezes 2 é 36. E o próprio 36. 36 vezes 1 é 36. Tá bom? Então, os divisores, eles são finitos, né? Ele começa com 1 e termina com ele mesmo, olha. Viu? Então, vamos perceber aqui, estamos percebendo que o MDC de 24 e 36 é o quê? O 12, né? Olha, máximo divisor comum
aos dois termos. O máximo divisor comum, o número de 24 e 36 é o número 12, tá? Ó, MDC de 24 e 36 é igual a 12. Então, vamos aqui. Vamos simplificar agora aqui 24, 36 avos, né? Ó, é igual a, vamos para cá, direto para o 12, não foi o 12 que encontramos, então vamos dividir o 24 com o 12 e o 36 também com o 12. 24 dividido por 12, 2, que nem a tia falou, 2 vezes 12, 24. 36 dividido por 12, 3, porque 3 vezes 12 é 36. Então, o máximo divisor comum é o número 12, né? E na simplificação, nós encontramos a fração irredutível, que é o 2/3. Tia, o que é fração irredutível? É quando não dá mais para simplificar. Porque observamos novamente aqui que dividir o 24 com o 12 e o 36 também com o 12, porque nós encontramos aqui no máximo divisor comum, tá bom? Então, vamos observar aí outros exemplos de simplificação usando o MDC. Vamos lá treinar. A tia já está ajudando vocês a realizar a atividade de vocês. Tem um livro aí para vocês fazerem atividade, tá certo? Olha, 32 40avos é igual 32 40avos. 32 dividido por 8, 4. 4 vezes 8, 32. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Então, a simplificação do número 32 40avos é igual a 4 5avos. O MDC entre 32 e 40 é 8, viu? Ó, tá bom? Vamos agora a outro exemplo. 63 81avos é igual, vamos lá, 63 dividido por 9 é igual a 7. 7 vezes 9, 63. 81 dividido por 9 é igual a 9. 9 vezes 9, 81. Então, formou a fração 7 nono. O MDC entre 63 e 81 é 9, ó. Tá bom? Vamos a outros exemplos. Vamos outro exemplo. 36, 66 avos. 36, 66 avos. 36 dividido por 6 é igual a 6. 6 vezes 6, 36. 66 dividido por 6 é igual a 11. 11 vezes 6 é igual a 66. Então, o MDC entre 36 e 66 é igual a 6. Ó, tá bom? Viu, gente? Não é complicado. Temos que aprender a tabuada, né? Depois que você, ó, vai direto, né? Temos que estudar, mas vamos com calma. Vamos prestar atenção aí as atividades que a tia já está ajudando a vocês a responderem, tá bom? Vamos direitinho aqui, ó. Após encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador, observa, né? Vamos observar que a fração não tem possibilidade de ser mais simplificada. Então, a tia já falou, quem vai acertar? Ela recebe, então, o nome de fração irredutível. A tia não falou que ali não dá mais para simplificar, tá bom? Vamos ver esse exemplo aí, ó. Veja esta fração. 5 nono. Não é possível encontrar olha, veja esta fração. 5 nono. Não é possível encontrar um número natural diferente de 1 que possa dividir tanto o numerador quanto o denominador. Tá certo? Porque, gente, ó, quando a fração é irredutível, olha, aqui eu não posso dividir por 2. E nem o 9 também dividir por 2. Eu não posso dividir por 3 aqui. Já o 9 eu posso dividir, mas o 5 não. Aqui vai dar por 5, por 4 não vai dar por 5, mas o 9 não pode. Então, o número que eu dividi aqui na simplificação de fração, o
o número que eu dividi o numerador, eu também tenho que dividir o denominador. Tá bom? Que nem diz aqui, ó. Após encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador, observa que a fração não tem possibilidade de ser simplificada. Então, ela recebe o nome de fração irredutível. 5/9 é uma fração irredutível porque não é possível encontrar um número natural diferente de 1 que possa dividir tanto o numerador como o denominador, como a tia falou, tá certo? Porque o número que eu dividi aqui, eu tenho que dividir aqui. Se não, pronto, já se tornou fração irredutível, tá? Então, vamos observar outros exemplos de fração, ó. Irredutível, quando não dá mais para simplificar. 8 onzeavos, 7 quinzeavos, 9 trezeavos e outras, né? Tem mais, tá certo? Então, não vamos esquecer. O que, tia? Vamos lá. Na simplificação de uma fração, após encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador e efetuar a divisão, o resultado se configura em uma fração irredutível, tá? Vamos aqui. Esse aqui já é a fração que podemos... Aqui não é a fração irredutível. Nós já vimos aqui os exemplos da fração irredutível, né? Ó, são esse daí. 8 onzeavos, 7 quinzeavos, 9 trezeavos, tá bom? Aqui vamos fazer a fração, ó. 28 dozeavos. 28 dividido por 2 é igual a 14. 12 dividido por 2 é igual a 6. 14 dividido por 2 é igual a 7. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, aqui, né, olha, aqui o 28 dozeavos se configura em uma fração simplificada. Tá bom? Então, vamos mais exemplos, né? 24 18avos. 24 18avos. 24 dividido por 2 dá 12. 18 dividido por 2 dá 9, tá? Aqui, olha, por 2. 12 dividido por 2 eu posso. Mas o 9 eu não posso dividir por 2. Então, depois do 2 é o que? É o 3. O 12 é, olha, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Então, aqui, 4 terços, acabou aí, porque não dá mais para simplificar. Vamos agora, 32 64avos. 32 dividido por 2 dá 16. 64 dividido por 2 dá 32. Vamos continuar. 16 dividido por 2 dá 8. 32 dividido por 2 dá 16. Formou o quê? 8 16avos. Vamos continuar dividindo que dá certo. 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. Formou o quê? 4 oitavos. Vamos continuar. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Formou o quê? 2 quartos. Pronto. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Formou o quê? 1 meio. Chegamos ao fim. Chegamos na fração irredutível. Vamos para outro exemplo. 63 42avos. Vamos aqui. Aqui 63, tá? Dividido por 7 vai dar 21. 42 dividido por 7 vai dar 14, tá bom? Agora, 21 dividido por 7 vai dar 3. 14 dividido por 7 vai dar 2. Chegamos à fração irredutível 2 meio, tá bom? Vamos continuar. É só ficar praticando. Agora vamos usar o maior divisor comum. Agora vamos logo lá pro direto, como vocês dizem. Não dá divisão. Ai, chegou logo direto. Então, vamos logo direto aqui, ó. 16 24avos. Aqui, né, por meio do maior divisor comum. MDC, tá? 16 dividido por 8, 2.
24 dividido por 8, 3. Pronto, tornou a fração irredutível, não dá mais para dividir. 24 36 avos, ó. 24 dividido por 12, 2 vezes 12, 24. 36 dividido por 12, 3 vezes 12, 36. E assim por diante. 21, aqui acabou, né? Tornou irredutível, não dá mais para dividir. 21, 35 avos. 21 dividido por 7, 3. 3 vezes 7, 21. 35 dividido por 7 vai dar 5. Por quê? 5 vezes 7, 35. Certo, gente? Sempre temos que fazer, né? Para saber se é mesmo, se dá certo. Porque se eu multiplicar aqui 12, se eu botar o 3 aqui, 3 vezes 5 não vai dar 12, então alguma coisa está errada. Por isso que a tia sempre faz assim. 24 dividido por 12, 2 vezes 12 é igual a 24. 36 dividido por 12, 3 vezes 12 é igual a 36, tá certo? Vamos seguindo, vamos observar essa fração aí, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, esta fração está dividida em 10 partes. Foram tomadas quantas? 6. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 décimos, né? Vamos dividir aqui. 6 dividido por 2 vai dar 3. 10 dividido por 2, 5. Então, essa fração, esse gráfico, essa fração, 6 décimos é igual a 3 quintos. Preste atenção que tem na atividade de vocês. A tia está ajudando, tá? A vocês responderem logo, tá? Então, vamos aqui, frações equivalentes. 1 terço é fração equivalente, né? Que é igual a 2 sextos, que é igual a 4 dozeavos. São frações equivalentes, tá? E vamos simplificar aqui. 6 dozeavos. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Tá? Aqui tem da atividade de vocês. Outra, 12 vinteavos. 12 dividido por 2, 6. 20 dividido por 2, 10. Ó. 6 vezes 2, 12. E 10 vezes 2, 20. Vamos aqui, 6 décimos. 6 décimos, vamos dividir por 2. 6 vezes 2, 3. 3 vezes 2, 6. Tá bom? 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Tá certo, gente? Vamos praticar, que nós aprendemos, né? Vocês respondem, né? Assistem o vídeo, aí vocês respondem tudinho. Aí passa só a questão para o caderno e fecha o livro e vão tentar responder que vocês vão conseguir. Tá bom? Vocês vão fazer a atividade do livro, da página 118, 119 e 120. A tia já ajudou vocês a responderem bastante. Pode observar que tem questões do livro para vocês responderem. Mas vocês respondem, aí copia a questão no caderno à parte, tá? Fecha o livro e vão tentar responder. Que vocês vão conseguir, com certeza. Tá certo? Beijos. Tchau. Até breve, meus amores. Tchau.